Hey.
Pode assentar, meus irmãos. Esse povo reunido aqui nesse ajuntamento e no decorrer da história, Deus que vem revelando o seu amor, revigorando o seu povo para cumprir a sua missão. Partilho com vocês nessa manhã a leitura de um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E quero partilhar a leitura do verso 1 até o verso de número 14. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes. Irmãos, preste atenção neste verbo, como ele é abundante nesse texto. Profetiza, profetiza. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu. Interessante essa expressão: e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. E este final é magnífico: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Meus irmãos, eu li recentemente um livro de um pastor, e ele, na introdução do livro, falava do seu desânimo, da perda de vigor, da perda de entusiasmo. E dentro do seu relato, uma coisa que ele frisava, que foi como que trazendo esse desgaste, essa perda do vigor e da motivação, é olhar para o cenário no qual ele estava pastoreando, realizando o seu ministério,
E dentro da perspectiva, da ótica, talvez das aspirações que temos, e no caso dele era isso, de não ver uma possibilidade de uma mudança, e talvez até por conta de expectativas que estavam apoiadas, talvez não na promessa de Deus, ele não conta isso, mas a gente pode inferir também, porque às vezes a gente tem falsas expectativas que são nossas, mas que não estão apoiadas nas coisas de Deus, nas verdades de Deus, naquilo que Deus falou. E daí eu fico pensando que dentro de um cenário às vezes difícil, em que o vigor vai se esvaindo, as forças vão se perdendo, a alegria e uma série de fatores, eu penso que um texto como esse da palavra de Deus vem para animar o nosso coração. Quando a gente olha, e você olha nesse caso aqui, nessa linguagem da escritura profética, deste homem que é pegado pelo Espírito de Deus, levado, e ele é colocado no meio do cenário, quando ele tem essa visão, quando diz o texto, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ali, Deus fala com este homem, Deus mostra para ele o cenário, e o que é o elemento que vem para alentar o nosso coração, e é isso que eu gostaria de partilhar com você, com a igreja aqui reunida, dentro desse contexto que Deus vem e renova sobre nós o vigor, é destacar este elemento tão importante para que pessoas voltem a ter vida, que tem a ver com a pregação. Profetiza. E ele vai dizendo, olha, eu profetizei conforme Deus mandou, conforme Deus ordenou, para mostrar o seguinte, que o homem não tem como fazer com que as carnes nasçam, os tendões surjam, as peles apareçam, não tem condição, mas uma coisa é da responsabilidade da igreja, no seu exercício da sua missão, profetiza, fale, quanto a fazer com que nasça carnes, tendões, peles, e por sua vez, posteriormente, espírito, é coisa de Deus, é Deus quem vai fazer isso. E é muito interessante essa linguagem, porque quando Deus criou o homem do pó da terra, né? Ele só tornou alma vivente depois que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e então ele passou a ser alma vivente. Parece uma linguagem, essa linguagem é uma linguagem muito sugestiva, né? Porque é Deus recriando de novo, é Deus dando vida novamente. Então, eu gostaria de deixar esse texto para lhe encorajar, para quando nós encerrarmos amanhã, com a graça de Deus, você voltar movido pela escritura profética, de profetizar, de anunciar as escrituras proféticas. Anuncie, fale, quando o cenário parece difícil, sombrio, anuncie. E aí, pela graça de Deus, porque esta missão está atrelada ao Messias, porque quando nós vemos nesse processo de restauração, de trazer vida ao povo de Deus, no versículo de número 21 e 22 deste texto, diz assim, diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. E aí preste atenção nesse versículo 22, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Este rei já veio, e as nações serão congregadas por meio do ministério da igreja, quando ela anuncia. As pessoas receberão vida da parte de Deus. E o final do versículo 14 diz assim, então sabereis que eu, Senhor, disse isto. Eu disse isto, e eu o fiz. Deus não só falou, mas como a realização da obra é de Deus. Eu falei e eu fiz. Isso aí é comigo. Quanto a você, Ezequiel, você profetiza.
Vamos orar mais uma vez, nesse instante. Fecha os teus olhos. Deus, nós te bendizemos por esse momento. Os teus filhos e filhas que aqui estão. Às vezes nos encontramos cansados, desanimados, olhamos para as circunstâncias, para o contexto onde estamos e ficamos cabisbaixos, Senhor. E nós fomos comissionados pelo Teu Filho Jesus, o Rei da Glória, a proclamar o Evangelho, anunciar essa mensagem que transforma o coração do homem, que faz com que o homem receba vida por meio da pregação e ação do Espírito do Senhor, que tira o coração de pedra e dá coração de carne. Portanto, Deus, que nessa manhã o Teu Espírito visite e anime o Teu povo aqui reunido, para que ele avance na sua missão de anunciar aquilo que o Senhor falou, na esperança de que o Senhor Deus fará novamente uma grande obra na vida do Teu povo, da Tua igreja, trazendo assim revigoramento, fervor espiritual. É a nossa oração em um nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero passar a palavra ao reverendo Jailton, que tem comunicados importantes antes de ouvirmos a palestra dessa manhã. Meus amados irmãos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Espero que todos tenham usufruído de uma noite de sono reparador, de descanso, como o reverendo Fábio falou, todo mundo aí revigorado, as baterias recarregadas, para uma nova caminhada no dia de hoje, né? Este é o dia que o Senhor nos concedeu, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós temos a grata satisfação de ter conosco o reverendo Hermes Maia, que fará uso da palavra agora, pela manhã, será o primeiro conferencista. O reverendo Hermes, como eu já mencionei aqui, é conferencista, muito requisitado, também escritor, professor em diversas instituições teológicas, dentre elas o Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, que eu sei pela forma carinhosa como ele fala, que tem um lugar especial no coração dele, dentre tantas instituições onde ele ministra e com as quais ele lida sempre com muito carinho, muito respeito, muita consideração, mas eu tenho certeza, e aqui é uma inferência que eu faço, um carinho especial que ele tem pelo JMC e por razões óbvias que, se depois ele quiser, ele pode externar, né? É muito profundo. E o reverendo Hermes sempre tem um espaço para colaborar conosco, quer nos encontros da fé reformada, quer nos cursos que a primeira igreja promove, de sorte que nós temos uma gratidão pelo reverendo Hermes muito grande, ou para com o reverendo Hermes muito grande, pela disponibilidade dele. E pastor, né? Ontem conversávamos a respeito dessa questão, né, do exercício e da importância do ministério pastoral. Então eu quero convidar o reverendo Hermes para que possa vir aqui à frente. Ele já fará uso, eu deixarei os avisos para o final. Também está conosco o reverendo Emílio, que expôs as escrituras ontem, está aqui conosco, reverendo. Nós queremos agradecer muitíssimo a presença do senhor, e hoje à noite o reverendo Emílio será, mais uma vez, boca de Deus para nos desafiar. Reverendo Hermes, por gentileza? Obrigado.
Meus irmãos, eu vou retomar a minha palestra ontem falando sobre a Escritura à luz da Escritura. Ontem o reverendo Jailton deixou uma pergunta e as pessoas foram me abordar. Ainda bem que eu almocei, não com muita gente assim abordando questões. É difícil responder quando você quer comer e alguém te aborda ali. A pergunta que foi feita ontem, com muita propriedade, inspirada em Agostinho, era mais ou menos o seguinte: o que Deus fazia antes de criar o mundo? O reverendo Jailton foi mais gentil e colocou antes de criar o homem. E a resposta que Agostinho dá, na realidade Agostinho cita um mestre dele, um antigo mestre, que respondeu essa questão, né? Que alguém havia perguntado o que Deus fazia antes de criar o mundo. E a resposta é simples: Deus criava o inferno para os curiosos, né? Então, alguém quer mais alguma pergunta? Quanto ao meu carinho pelo JMC, legal, já está lá. Eu estava pensando, quando você falou, reverendo, de que o seminário está enfrentando uma questão estrutural de engenharia. Os degraus estão ficando mais altos. Quando eu subo a escada, depois de 33 anos ali, eu já não consigo subir conversando. Antigamente eu subia conversando, de frente, de ré, respondendo perguntas. Hoje eu subo quase cantando Oséias de Paulo, de joelho é melhor. Porque hoje está difícil. Bom, meus irmãos, vamos retomar aqui para a gente aproveitar o nosso tempo. A Escritura à luz da Escritura é apenas um tópico que eu vou abordar dentro da visão de Calvino, que não é um pensamento apenas de Calvino, obviamente. Na realidade, apenas uma lâmina, a Escritura à luz da Escritura. Diz Calvino: para que a Escritura, nos seja proveitosa para a salvação, temos de aprender a fazer dela um uso correto. Isso é óbvio. Você pode usar a Escritura equivocadamente. Você pode usar a Escritura, quando eu falo pode, não é que você deve. Obrigado, meu irmão. Você pode usar a Escritura para escorar livros, por exemplo. Você pode usar a Escritura como um horóscopo cristão, que eu chamo isso a caixinha de promessa, porque você santifica, né? Você muda o nome, é uma questão que eu sempre chamo a atenção. A gente tem a impressão que quando muda o nome, você muda a coisa. Mudar o nome não muda a coisa. Mudar o nome não muda a coisa. Esse exercício metafísico, quem exerce conosco são as mães. As mães são a primeira a fazer isso. Não com vocês são mais jovens. Mas no meu tempo de criança, embora eu não passei por essa experiência, por isso que eu deu no que deu, era usar óleo de fígado de bacalhau. Alguém já viu esse negócio? Viu? O jovem forte, valente, é isso mesmo. Mas alguns aqui, não. Óleo de fígado de bacalhau, emulsão Scott, tal. Eu já falei o coração de alguns. A mãe gerava uma transformação metafísica na essência da coisa, quando ela dizia: não, filho, é bom. É bom? Bom, a lógica sua é o seguinte: se minha mãe me ama e diz que é bom, logo é bom. E você entrava numa crise existencial quando você tomava, porque você descobria que a coisa não era tão bom assim. Mas ela estava falando que era bom para a sua saúde, não bom para o paladar. É uma questão de uma discussão filosófica tremenda. E você tentava entender tudo isso. A questão é que a gente muda o nome da coisa e o nome, ele não muda a essência da coisa. A mudança de nome muda a minha relação com a coisa, mas não a coisa em si. Se eu passo a olhar diferente, se eu dou um nome diferente, eu passo a olhar diferente, mas a essência da coisa continua a mesma. Então isso aí quem levantou essa questão, não sou eu, isso é do V século a.C., o pai da história científica, Tucídides, quando ele fala que o nome varia de acordo com os interesses. Então, o que distingue, por exemplo, a covardia da moderação, a ousadia da imprudência? Não vai variar de acordo com o seu interesse? A fulana foi muito imprudente. Olha, eu gostei que ele foi bravo, um cara decidido. A fulana é muito inerte, nada faz. Olha, a fulana é muito ponderado. Quem vai determinar o quê? Então a gente pensa que mudando o nome, eu não quero citar esse exemplo, porque vai tomar muito tempo, eu só menciono e vocês pesquisam depois no Google, no intervalo. A preparação daquele filme romântico Tropa de Elite, Tropa de Elite 1, quando o Capitão Nascimento quer preparar um sucessor para ele. E ali nós encontramos isso. Para o neto, ele estava sendo ousado. Para
para o capitão Nascimento, ele era um moleque, ele não servia para assumir o comando. É muito interessante essa cena, pelo menos para mim, dentro dessa perspectiva. Mas voltando ao meu ponto, você muda o nome da coisa e acha que poderá mudar a coisa. Então você pode tomar as escrituras, usá-la inadequadamente. E Calvino diz, você tem que usá-la dentro do propósito para o qual ela foi escrita. Quando você vai em Romanos 15, você encontra Paulo dizendo que tudo quanto outrora foi escrito para que, mediante o consolo, o ensino das escrituras, tenhamos esperança. Eu estou fazendo uma paráfrase. Então, pelo ensino você tem esperança, não para que você use inadequadamente. Então, em sua interpretação e exposição, Calvino procurava entender as passagens bíblicas à luz de toda a Escritura. A sua exegese, conforme a expressão de John Murray, era teologicamente orientada, era compreender a Escritura com a Escritura. Por isso, meus irmãos, desculpe-me dizer, mas eu afirmo, fujam de Bíblias anotadas. Se o anjo do céu anotar a Bíblia, fuja, não importa. Você tem que ter um contato direto com o texto. Eu estou cansado, nesses quase 40 anos de ministério, de ninguém me ouvir, quando eu falo me ouvir, não sou eu, sem comparar com as notas, o tempo todo, como se as notas fossem inspiradas. O argumento que vale para a Bíblia de Scofield, vale para as nossas também. E a gente não pode reclamar agora de uma Bíblia inclusiva. O princípio está errado. Não importa que quem começou a usar isso foi a Bíblia de Genebra, não a nossa, eu estou falando da Bíblia de Genebra, a primeira, de 1560, anotada por John Knox. Não importa se isso foi lá, se Shakespeare gostava dessa Bíblia. O princípio é equivocado. Bom, é apenas uma ponta, eu não poderia deixar de falar isso, já que a mensagem que eu ouvi agora foi para profetizar. Aqui estou eu. Bom, conhecer para viver. Ora, a vida eterna e imortal só pode ser encontrada em Deus. Portanto, é necessário que a principal preocupação e solicitude de nossa vida seja buscar a Deus, aspirá-lo com toda a afeição de nosso coração e descansar nele somente. Então, conhecendo a Deus, você pode e deve descansar nele. Conhecendo a Deus, eu fiz menção disso ontem, conhecendo a Deus nós nos conhecemos. É a questão que ontem eu fiz menção, que você encontra o foco correto da realidade. Aí uma pergunta maliciosa seria o seguinte, pastor, se eu quiser estudar sobre cobra, eu vou nas escrituras? Não. E a Bíblia, onde entra nisso? Bom, a Bíblia não vai me ensinar sobre cobra, mas a Bíblia vai me ensinar sobre como usar o conhecimento que eu adquiri. A Bíblia confere sentido ao nosso conhecimento. E voltando a Calvino, é notório que jamais chega o homem ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. É a ideia que é bem conhecida em Calvino, que você, a partir do conhecimento de Deus, você adquire um foco correto. Você alcança uma dimensão clara do que nós somos. E essa é a ideia, inclusive, de culto, que quando você se aproxima mais de Deus, você passa a ter uma visão também mais real a seu respeito. Isto tem um privilégio responsabilizador, o caso do conhecer e do ensinar. A doutrina não é apenas para o nosso deleite espiritual e reflexivo. Repare que eu coloco a palavra apenas, porque há o deleite espiritual, há o deleite reflexivo em estudar a respeito de Deus na sua palavra, mas não é apenas para isso, mas exige de forma imperativa um compromisso de vida e obediência. Às vezes nós criamos categorizações onde não existem. Nós falamos entre conhecer e obedecer, mas não são categorias opostas ou excludentes. A vida cristã é obedecer. Sim, é obedecer a partir de um conhecimento. Você não vai obedecer a algo que você não conhece. Então a vida cristã envolve um conhecimento de Deus e uma aplicação disso em nossa vida e, consequentemente, esta obediência. Então, Calvino é muito enfático. O fim de um teólogo não pode ser deleitar o ouvido, senão confirmar as consciências, ensinando a verdade e o que é certo e proveitoso. Há sempre o perigo, eu temo muito, já digo isso há muitos anos, com a moda. A moda não é má em si, mas ela pode nos trazer o ocultamento de verdades que ali podem estar claras ou, na realidade, são efeitos colaterais. Quando um pensamento entra em moda, você perde agora a sensação da dimensão daquilo,
do que aquilo significa, de suas implicações positivas e negativas. Então, muitas vezes você ouve alguém gostando muito de eventos, de palavras, de conferências, mas nunca ninguém me diz o que ouviu, o que aprendeu. Rapaz, aquele cara arrebentou a boca do jegue. Uma expressão nordestina aqui, eu vim de lá recentemente, eu estou com isso na minha cabeça, baixa da égua, se eu soltar um exemplo assim, eu sou nordestino, né? Bom, então você começa a observar as pessoas gostando de coisas, mas não me dizem, e aí, o que foi? O que você aprendeu? O que modificou? O que ratificou? No sentido de, o que confirmou? Nada, eu apenas gostei. Então nós nos deleitamos em ouvir coisas, mas isso não tem nada a ver com a nossa vida, exceto o prazer, o deleite em ouvir determinadas verdades. Não estou dizendo que ele ouviu coisa ruim necessariamente, mas como nós ouvimos e o que aquilo implica em nossa existência. O conhecimento deve trazer o culto. O legítimo culto divino, portanto, deve ser precedido por um sólido conhecimento. Você tem que conhecer a Deus para saber, porque Deus mesmo não deixa a nossa alvitre, a nossa vontade de como adorá-lo. Deus mesmo estabelece o caminho para a nossa adoração. Mais uma vez, Calvino, o conhecimento de Deus não está posto em fria especulação, mas lhe traz consigo o culto, já que o culto, o glorificar a Deus, é o objetivo máximo de nossa existência. Pergunta Calvino, que ajuda afinal conhecer a um Deus com quem nada tenhamos a ver? Aí a gente usa aquela categorização do Packer, que fez há uns 40 anos atrás, dizendo a diferença entre conhecer a Deus e conhecer a respeito de Deus. Que adianta afinal conhecer a um Deus com quem nada tenhamos a ver? Lembre-se da figura que eu usei ontem, do chuchu, não é? A sua resposta é simples. O conhecimento de Deus deve valer-nos, abre aspas, primeiro, que nos induza ao temor e à reverência, e em segundo lugar, tendo-o por guia e mestre, que aprendamos a dele buscar todo bem, e em recebendo-o, a ele acreditá-lo. Então o culto nos aproxima de Deus, nos dá uma maior dimensão de quem é Deus. O conhecimento de Deus nos dá uma dimensão maior de quem é Deus, e isso nos leva a cultuá-lo obedientemente. Então, o conhecimento, ele deve visar a nossa edificação, não simplesmente um caráter especulativo, como eu mencionei ontem, que por vezes nos perdemos em debates estéreis e até mesmo com propósitos não dos mais nobres, de aprender mais para servir melhor a Deus. Diz Calvino, somos seres humanos e é preciso que observemos sempre as limitações do nosso conhecimento. Lembre-se que ontem eu falava sobre a modéstia epistemológica, que eu creio que é isto, e não os ultrapassemos, pois tal gesto seria usurpar as prerrogativas divinas. Você pode achar que Deus revelou de menos ou de mais, então você quer cercear a igreja do conhecimento daquilo que Deus nos deu. Quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, em Mileto, ele diz que passou 3 anos anunciando todo o desígnio de Deus. Em 3 anos ele adequou isso. Agora, eu não sei qual foi a ordem que ele usou, nem ele estabelece isso, mas ele anunciou todo o desígnio de Deus. Há sempre o perigo de nós transformarmos a teologia numa visão sectária. Você pega um ponto e transforma aquele ponto em toda a verdade. Igual esses dias, eu estava falando lá em Mossoró, e um dos meus assuntos era sobre 5 pontos, alguma coisa assim. Eu falei, o pensamento reformado não é pensamento de 1 ponto, nem 2, nem 5, nem 1000. É uma compreensão das Escrituras, dentro da qual nós nos submetemos ao Deus das Escrituras e passamos a olhar a realidade. Nós não podemos aleatoriamente ficar pegando um ponto aqui, um ponto ali, e transformar em o desígnio de Deus ou em toda a compreensão teológica. Isso é a mentalidade, por vezes, iluminista. Quando, por exemplo, numa menor escala, perguntam qual é o ponto central da teologia de Calvino? Aí a predestinação, soberania de Deus, etc. Ao longo da história, vieram várias pessoas e faziam uma pergunta que Calvino não tentou responder, porque ele não tinha esse tipo de preocupação. Esse tipo de preocupação é do iluminismo, não é uma preocupação de Calvino no século XVI. Isso é do século XVII e século XVIII, e nós apenas reproduzimos isto hoje. Mas voltando à Escritura, o nosso conhecimento deve caminhar
com o que Deus nos dá a conhecer, e a nossa ênfase é ensinar todo o desígnio de Deus, conforme os recursos que Deus nos tem concedido. A grandiosa bênção de conhecer a Deus e a palavra. Se porventura alguém tem adquirido desde sua tenra juventude um sólido conhecimento das Escrituras, o mesmo deve considerar tal coisa como uma bênção especial da parte de Deus. É curioso isso, a importância que ele dá à educação cristã, a importância que ele dá ao tempo e a importância de alguém ser formado desde cedo, coisa que nós nem sempre damos valor. Se nós desde cedo fomos formados no conhecimento, no sólido conhecimento das Escrituras. Então, um princípio básico para Calvino é que, se desejamos conhecer a vontade de Deus e resistir às ameaças de Satanás, devemos nos debruçar sobre as Escrituras e lê-las sistematicamente e reverentemente. E quão difícil para nós é isso. Eu fico às vezes tentando lembrar, no tempo que não tinha computador, não tinha internet, como era muito mais fácil você definir coisas. Eu vou fazer isso. Hoje, quem resiste um chamado de zap? Quem resiste a um celular? Nem as atendentes. Você pega uma fila para um lugar qualquer e quando você é atendido ali no balcão, toca um telefone. O telefone é mais importante, alguém que está ligando, do que você que está ali perante. Então, uma ligação, uma luzinha piscando, alguma coisa assim, você interrompe, é muito mais difícil. Eu tenho pensado, isso tudo é empiricamente, tá? Não tem pesquisa, eu não tenho nem pesquisa sobre isso, sobre a dificuldade de conversar. Eu quero ver vocês conversarem meia hora com alguém, sem celular ligado, sem zap ligado, alguma coisinha. Mas é quase impossível ficar meia hora. Em agosto, em geral, e fevereiro, eu tenho que dar um curso de validação. Validação tal, em geral, é a manhã toda, de 7h30 a meio-dia. E a dificuldade é convencer meus alunos a desligarem o celular. Porque sempre tem um caso urgente, a sogra vai para a casa dele, tal, uma coisa assim que ele tem que... É coisa assim de magnífica importância, então ele está sempre preocupado com uma coisa assim, com outra. E eu falo, gente, olha, se eu consigo desligar, por que você não consegue? Será que a vida de vocês é mais corrida do que a minha, ou a minha é mais corrida do que a de vocês? Mas parece que você fica isolado do mundo. Então, como é difícil parar, ler as Escrituras, meditar, ruminar as Escrituras. É muito interessante a ideia de meditar. No hebraico tem o sentido de ruminar. Então, sejamos ruminantes espirituais, né? Vamos ruminar as Escrituras. A forma latina é de preparar para a ação. Você não medita para meditar. A palavra de onde vem a nossa meditação, do latim, é preparar para fazer algo. Então, como é difícil meditar nas Escrituras, refletir sobre isso sem interrupções, ou sem a nossa mente vaguear. Então, Calvino enfatiza isso, a importância do estudo metódico e reverente das Escrituras, porque, segundo Calvino, o conhecimento verdadeiro de Deus, ou do verdadeiro Deus, tem um sentido profilático. Ele vai inibir o pecado, e também ele traz como implicação necessária a piedade e a santificação. Deve observar-se que somos convidados ao conhecimento de Deus, não aquele que, contente com vã especulação, simplesmente voluteia no cérebro, mas aquele que, se é de nós retamente percebido e finca pé no coração, haverá de ser sólido e frutuoso. É um aspecto que tem sido pouco estudado no pensamento de Calvino, é o lugar do coração na teologia de Calvino. Eu vou falar um pouquinho mais amanhã, talvez, sobre isso. Mas o lugar do coração na teologia, porque quem não foi iniciado no pensamento do reformador, tem a impressão que as questões são todas puramente racionais, e pronto, é uma lógica perfeita e pronto, e não é simplesmente isso. Aqui ele já nos dá um indício: retamente percebido e finca pé no coração, haverá de ser sólido e frutuoso. O conhecimento de Deus produz frutos em nossa vida de obediência e de adoração. O reformador, então, instrui. Quão perigoso para a igreja
é esse conhecimento que conduz às controvérsias. No tempo de Cristo não havia internet, desculpe-me, no tempo de Cristo não havia internet, nem havia Zap, e no tempo de Calvino também não. Mas ele falou para o século XVI, quão perigoso para a igreja é esse conhecimento que conduz às controvérsias, ou seja, o conhecimento que ignora a piedade e se preocupa com a ostentação pessoal. Toda a assim chamada teologia especulativa dos papistas pertence a essa categoria. Eu falei ontem que você tem que conhecer sempre com quem o escritor dialoga, já que ninguém produz nada dentro de um vácuo. Calvino tinha em vista aqui, certamente, os professores, os alunos de Sorbonne, da Universidade de Paris, de modo especial a Faculdade de Teologia, que era, como eu disse ontem, aquela que estabelecia as diretrizes do pensamento católico. Mas isso serve para nós hoje. Conhecimento que ignora a piedade, que só tem a ostentação pessoal, o que ele chamava na época de teologia especulativa. Ele resume: o conhecimento de Deus é a genuína vida da alma. Daí a ideia de conhecer para viver. Nós nos alimentamos pelo conhecimento de Deus, o genuíno conhecimento de Deus. E esse conhecimento é progressivo. Uma das questões difíceis que eu observo no campo da docência é o uso adequado do tempo. Usar o tempo é uma questão muito difícil. Vocês talvez não tenham esse problema, né? Quem tem são os outros, né? Mas é usar bem o tempo, Meu tempo de estudante, a tentação para o estudante era ficar tocando violão, ficar lá no ding-dong espiritual, que eu chamava, né? Tocar violão, canção, etc, tal, e perdia muito tempo. Hoje é conversar, é fazer parte de lista, tem 5 listas que ele faz parte, a começar em mim quebra-corações, é uma lista, os 10 humildes, como eu conheci os outros 9, ele vai criando essas listas assim magníficas de Zap, e ele não tem paz, é o dia inteiro. Isso são coisas geralmente muito importantes, muito edificantes, mas nós temos que cuidar do nosso tempo. Como nós usamos nosso tempo? Calvino não detalha essa questão, mas ele toca no ponto de que nós temos que entender, ele está obviamente comentando Hebreus, considerar o tempo como um recurso, que é uma coisa que as pessoas não conseguem perceber, que o tempo é um recurso. Deixa eu fazer uma piada aqui, tem que explicar que é piada para vocês acharem graça. A minha piada é a seguinte: eu não compro carro de mecânico, eu nunca compro carro de mecânico, porque mecânico, ele não tem tempo. Ele sabe todos os problemas do carro, todos. Você entra no carro do mecânico, está o amortecedor lá atrás com problema, o batente está com problema, que em geral são 3 probleminhas básicos: lataria, motor e câmbio. Nada assim grave. Então são 3 coisinhas básicas. Então ele sabe, ele está com... Ele fala assim para a gente: olha, se tem algum mecânico aqui, entenda com a brincadeira, mas recebe também a mensagem que é para você. Aí ele fala assim: no meu amortecedor está lá, não, eu até comprei amortecedor, eu comprei 4 pneus ali, Michelin, eu só não tive tempo o câmbio está ali logo, junto ali e tal, etc. Ele sabe de tudo, mas o mecânico, em geral, ele não tem tempo. Ele conserta o carro de todo mundo e não conserta o dele. Pode observar, se eu fizer um apelo, vem uns 3 mecânicos aqui. Bom, mas o fato é que você lida com isso. O tempo é uma questão séria, que nós não consideramos o tempo. Nós consideramos recursos, temos programas melhores, coisas mais eficientes, mas não consideramos o tempo que Deus nos dá para desenvolver algo. E às vezes eu faço isso, já tem um tempinho que eu não faço. Eu pego na lousa, falo assim: olha, meus filhos, vamos fazer aqui uma tabela. Quantas horas vocês gastam de sono por semana? Tem alguns mais ousados que querem 8 horas. Não, 8 horas é demais, não é 8 horas não. Que isso? Vou colocar 7 horas, está bom demais. Faça a tabela. Quantas horas vocês gastam com aula? 20, 25 horas, tal. Quantas horas para almoçar, jantar, etc. Para o lazer, tal. Eu vou fazendo, sempre com aquiescência. Quando a gente chega no final, é impressionante. Eu coloco o devocional 1 hora por dia. Quando eu chego no final, eles não acreditam no que estão vendo. É uma questão interessante, mas isso é universal. Sobra, em média, 20 horas que eles não sabem para onde vão essas 20 horas. É impressionante. Às vezes sobra 22, 23, 19, porque o cálculo é feito com a ajuda deles. Quantas horas para isso?
Então, eu falo para eles, olha gente, há 20 horas aqui, que a gente joga pelo ralo, e a gente não sabe, porque tudo que estava humanamente previsto, nós fizemos ali, tudo, mas há 20 horas em média por semana que a gente não sabe o que faz. É porque ele não sabe administrar, vocês são diferentes. Mas é uma coisa muito curiosa, o tempo como recurso. Então, Calvino aplica isso espiritualmente. Quando ele diz, verdadeiramente sábio é aquele que sabe quão longe se acha do perfeito conhecimento. Mas devemos progredir em nossa cultura, a fim de não ficarmos sempre no conhecimento rudimentar. É mister que nos esforcemos para que o nosso progresso corresponda ao tempo que nos é concedido. Vejam lá Hebreus 5, né? No entanto, poucos são aqueles que se disciplinam a fazer um balanço do tempo passado ou que se preocupam com o tempo por vir. Portanto, somos justamente castigados por nossa negligência, visto que a maioria de nós dissipa a sua vida nos estágios elementares como crianças. É curioso isso. Eu acho muito bonitinho criança de 1 ano por aí. 1 ano por aí, 10 meses, eu acho muito bonitinho. Gosto de criança, aí meu neto já está meio grande. Então, eu acho muito criança com short, ou com a menina com a sainha, e de fralda. Eu acho aquele andar tão encantador, com as pernas com a firmeza gelatinosa, e o andar que se assemelha a um pato, é muito bonitinho. Brinca, vem cá, vem com o vô, vem com o pai. Eles vêm meio com a perna insegura, né? Isso, eu acho bonitinho, o shortinho, a fralda, eu acho aquilo muito, muito bonito. Só que há um detalhe, aquilo é bonitinho por causa daquela fase da vida. Quando a criança começa agora a não deixar a fralda, talvez haja algum problema, seja sua mãe, possa ser uma questão biológica, não sabemos ao certo. Quando alguém com 90 anos precisa de uma fralda geriátrica, e nós damos graças a Deus pelos recursos que temos, em princípio não há beleza nisso, revela uma disfunção. O que era natural nos primeiros meses de vida, não é natural no final de nossa existência, ou pelo menos não é desejável, vamos dizer assim. E todos nós estamos sujeitos a isso. O que eu quero dizer é que ser criança é muito interessante, enquanto crianças, não na vida adulta. E não estou falando da simplicidade de Cristo, que Ele chama a atenção dos seus discípulos. O que estou falando é que sejamos crianças enquanto crianças, mas o tempo decorrido deve nos conduzir a uma maior maturidade. Nós não podemos permanecer nos estágios iniciais. Passa ano, vence ano, e você ainda continua com as mesmas questões, que hoje eu fiz uma brincadeira, acho que foi aqui que eu fiz, da pergunta de algibeira. Acho que é aqui que eu fiz essa brincadeira, acho que não foi aqui não, é que eu fiz de outro lugar. Eu usei uma expressão que antigamente usava, que era pergunta de algibeira. Ninguém conhece o que é isso mais, algibeira. É a pergunta do bolso, né? Você estava com a pergunta no bolsinho. Então, é aquela pergunta que você sabe, isso não acontece na igreja de vocês, mas é aquela pergunta assim, quando fulano levanta a mão, eu já sei que ele vai perguntar. Ele vai perguntar sobre as provas metafísicas da existência de Deus. E não dá outra. A gente está falando sobre batismo infantil, ou batismo, não importa, ele está falando sobre quais são as provas metafísicas da existência de Deus. São as perguntas de algibeira, que sempre, gente, passou ano, venceu ano, ele sempre pergunta a mesma coisa, mas ele não quer ouvir, em geral ele pergunta e sai, porque ele não quer ouvir. Então, é preciso que nós amadureçamos, que nós vençamos etapas da nossa vida, aproveitando das oportunidades e dos recursos que Deus nos dá. Isso me leva a um outro ponto, que é a erudição e piedade. A gravura que eu quis colocar, não fica tão legível, é um homem ali soterrado pelos livros. Nenhum homem será sempre um bom mestre se não revelar-se pessoalmente educável. É muito interessante essa expressão educável. Mais tarde, quando o Comênio, o pai da didática moderna, vai escrever didática magna, Comênio teve influência luterana, teve influência calvinista, embora em aspectos de salvação ele era bastante perdido, mas isso não importa, porque ele não era teólogo, ele era um educador. E ele vai partir desse princípio,
que o homem é um ser educável. Se ele aprendesse com Calvino ou não, não posso garantir, mas a expressão está lá na Didática Magna. Voltemos aqui. Nenhum homem será sempre um bom mestre se não revelar-se pessoalmente educável e sempre disposto a aprender. E ninguém satisfará aquele que se acha por demais imbuído da plenitude e lucidez de seu conhecimento, que crê que nada lucraria ouvindo a outrem. Porque se você se acha completo, não há o que aprender. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a Piaget. O saber, ele envolve um desequilíbrio. É nesse desequilíbrio que você busca o equilíbrio, você busca conhecer. Se você se julga completo, totalmente equilibrado, dono da situação, não há o que você aprender. Então você é um ser acabado. Alguns estão acabados, mas pensam que estão acabados. Eu estou usando acabado de duas formas aqui, né? Ele se acha pronto. Então você não é um ser educável. Então, um bom mestre, ele deve ser um ser educável. Mas vamos continuar aqui. Uma oração, geralmente feita por Calvino a iniciar suas preleções, era: que o Senhor nos permita engajarmos-nos nos mistérios celestiais de sua sabedoria, para que progridamos, reparem, progridamos em verdadeira santidade, para o louvor de sua glória e para a nossa própria edificação. Então, observem, Senhor, nos dê discernimento, para que nós sejamos edificados e que nós glorifiquemos o teu nome. Eu tenho que aprender do Senhor. Continuemos. Então, eu faço uma espécie de resuminho aqui, com essa ideia da corrente, mas não de prisão, mas de elos. A teologia deve estar associada à nossa vida, não apenas ao intelecto. A teologia é um serviço comprometido, como eu falei ontem, não é uma coisa que não tem nada a ver comigo, eu estou totalmente engajado com isso. E o nosso pensar é um pensar crendo, e eu usei a figura teológica do chuchu, não é? Se eu não quero saber daquilo, não tem nada a ver comigo, eu posso falar descompromissadamente, eu não creio na utilidade daquilo para mim, mas o nosso pensar é um pensar comprometido, envolvido com aquilo que nós estamos estudando. Então, mais uma vez, Calvino bate muito nisso, e eu vejo a necessidade de enfatizar isso hoje, a teologia não sendo especulativa. Em 1548, Calvino, ele comenta a primeira epístola de Paulo a Timóteo, e ele vai extrair daí uma lição que deve orientar o nosso testemunho e o nosso labor teológico. Não estamos assentados aos pés de Platão, com o fim de aprender filosofia e a ouvi-lo discorrer à sombra sobre controvérsias inúteis, senão que a doutrina que professamos foi ratificada pela morte do Filho de Deus. Antes de desenvolver isso, deixa eu explicar. Primeiro, Calvino não está combatendo a filosofia, não está combatendo Platão, nada disso. Se você estudar sobre a biblioteca, existe um jesuíta que ele se especializou em Calvino, e ele tem um livro que é muito raro, só sobre a Biblioteca de Genebra. O que a Biblioteca de Genebra tinha no tempo de Calvino. E você vai encontrar que os clássicos da literatura e da filosofia ali estavam. A questão não era essa. Segundo aspecto é que aqui, com quem ele está tratando, não é sobre estudo de filosofia, ele está estudando teologia, e mais diretamente uma teologia direcionada à igreja. Então a preocupação dele, olha, nós não estamos aqui estudando aos pés de Platão, não é o nosso ponto, ou seja, não era o ponto de Calvino. Então você tem que resguardar o lugar e o contexto dentro do qual você está trabalhando. Então eu digo, Calvino não era avesso à filosofia, ou no caso específico a Platão. Ele reconhecia as contribuições da filosofia e de filósofos para o seu pensamento. Isso era público e notório. Ele era avesso a especulações fruto de nossa imaginação, fruto de questões que não tem nada a ver com as Escrituras, e Deus não revelou nada sobre aquilo, e nós simplesmente queremos saber, como aquela pergunta que foi feita, né, brincando lá com Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo. Ou seja, não temos como saber sobre isso.
Vou falar sobre a solidão de Deus na eternidade, como o autor do século XX fala. Deus é sozinho, Deus é trino. Para começar, já a bobagem já está aí. Então, é uma questão especulativa e que não traz edificação à igreja. Questionar por questionar, e não há nenhum problema em questionar, mas questionar por questionar é algo sem sentido e nocivo. O teólogo deve ter cuidado para não cair nesta armadilha, visto que todos os questionamentos supérfluos que não se inclinam para a edificação devem ser, com toda razão, suspeitos e mesmo detestados pelos cristãos piedosos. A única recomendação legítima da doutrina é que ela nos instrui na reverência e no temor de Deus. Volta à ideia de temor de Deus, no ensino, a obediência a Deus, glória de Deus, são temas com os quais sempre ele está tratando a questão do ensino. Então, o que seria um genuíno teólogo? Assim aprendemos que o homem que mais progride na piedade é também o melhor discípulo de Cristo. E o único homem que deve ser tido na conta de genuíno teólogo é aquele que pode edificar a consciência humana, mais uma vez, no temor de Deus. O teólogo ensina a palavra, edifica a igreja no conhecimento de Deus, que nos leva ao temor de Deus. Então, mais uma vez, não ultrapassar o revelado. Eis um bom marco memorial da sobriedade. Se em nossa aprendizagem ou em nosso ensino seguirmos a Deus, tenhamos-lo sempre adiante de nós. Contrariamente, eu usei essa figura ontem, se ele parar de ensinar, paremos de querer continuar a ouvir e a entender. Se ele não revelou aquilo, porque não é o interesse dele, o desejo dele, que nós ultrapassemos. E a questão sempre conduzida à igreja. A preocupação teológica deve ater-se à edificação da igreja. Falar sobre teologia, até Satanás sabe falar. Mas a questão é, se visa edificar a igreja, em algumas épocas dos seminários da igreja, o seminário da igreja sempre é alvo de Satanás. Sempre, sempre, sempre. Sempre foi e sempre será. Porque você veja que quando Pedro confessa a Cristo a Jesus como Cristo, imediatamente Satanás o tenta ali e ele vai tentar a Jesus Cristo, lá em Mateus 16. E ali você vê no colégio apostólico. Quando você encontra na história da igreja, os seminários sempre são alvos de ataques satânicos. Por quê? Porque o seminário é que ele, humanamente falando, vai moldar a igreja. Isso pode demorar décadas. Nos anos 60, houve uma grande mudança teológica no Brasil. E as igrejas que permaneceram no caminho que vinham, já com uma forte influência marxista, se perderam. Poucas igrejas tiveram a coragem de simplesmente perceber que havia um equívoco grande naquele caminho, e só que na época o ataque foi enorme. Não é da minha época de atuação, eu era criança, eu sei disso pela história e pelas consequências que eu vi. Mas quem ia contrário a isso, era uma igreja retrógrada, que não entendia o seu tempo, a sua época, e assim por diante. Não me cabe analisar, mas uma história que um dia vai ser bem contada, a história dos anos 60. Bom, então você pode se perder em especulações. Voltemos à ideia dos seminários. Então, os seminários da igreja, eles são sempre alvo de Satanás, porque ali eu vou formar os pastores, os mestres, doutores da igreja, que vão modelar a teologia. Graças a Deus que os crentes muitas vezes são mais crentes do que nós, pastores. Aliás, eu falei nós de forma figurada, eu posso falar de mim, não é? Então, os crentes, eu vejo isso na igreja, crentes com problemas muito mais graves do que eu e com muito mais fé do que eu para resolver o problema. Então, eu não falo isso nem orgulho, mas com uma constatação. Então, Deus preserva a sua igreja por meio, muitas vezes, de crentes, diáconos, presbíteros, homens com cargos ou sem cargos, com ofícios ou sem ofícios. E a Igreja Presbiteriana do Brasil deve muito aos presbíteros nos anos 60, muito aos presbíteros, que os pastores já tinham sido vendidos. Bom, mas voltemos aqui. Você se depara com um fato, de que se eu conseguir contaminar um seminário, aquela igreja mais cedo ou mais tarde
Porque passa geração. Amanhã, os candidatos que vão chegar para mim, ou vão chegar para o seminário, eles já vêm contaminados. Antes vinham crentes, eu tentava tirar a fé deles, acabar com eles, modificar. Agora, os que já vêm nesse estágio, eles já não creem em nada mesmo. Então, agora é simplesmente evoluir nesse estágio. E o estrago teológico é extremo na igreja e, humanamente falando, irreversível. Então, a preocupação teológica deve estar voltada para o estudo sério, obviamente, ninguém está defendendo aqui superficialidade acadêmica, mas visando sempre a edificação da igreja, formar a igreja, tornar a igreja obediente a Cristo, uma igreja devota ao seu Senhor. Então, diz Calvino, ele, o diabo, está constantemente buscando perverter e corromper a verdade de Deus. Mas no que diz respeito a princípios gerais, ele pode pôr verniz enganoso nas coisas e passar-se por um teólogo suficientemente perspicaz. Satanás não é um teólogo perspicaz, mas ele pode se passar por isso. Então, Satanás é um teólogo para muitos. E Satanás se transforma em anjos de luz. Nós temos que orar pelos nossos seminários, vigiar quanto ao que é ensinado em nossos seminários, e apoiar os nossos seminários moralmente, com as nossas orações, e inclusive, quando for o caso, financeiramente. Nossos seminários precisam disso. Eu não estou nem me referindo aos seminários necessariamente de minha igreja, mas os seminários como um todo, seja de qual denominação for. Para Calvino, todo o pensar teológico está conectado, então, com a piedade. Para resumir isso, piedade para Calvino significava uma relação correta com Deus e teologicamente orientada com o seu próximo, ou seja, é uma relação com Deus e com o nosso próximo. Calvino se inspira bastante nas pastorais de Paulo. Calvino se inspira nas pastorais de Paulo. A teologia, então, envolve toda a nossa mente, coração e vontade. Por isso, como vimos, o fim de um teólogo não pode ser deleitar o ouvido, senão confirmar as consciências, ensinando a verdade e o que é certo e proveitoso. A sua teologia, então, nada mais era do que um esforço por comentar as Escrituras. A sua teologia, curiosamente, recebe classificações diferentes. O Alex McGrath, Philip Schaff, Reid, Murray, Barth, Lane chamam de teologia bíblica. O próprio McGrath, em outro lugar, chama a teologia dele de sistemática. George, Bielet, Schaff também chama assim, e Haussmann. John Murray chama a teologia de devocional. É curioso, ela se encaixa bem com uma teologia bíblica, com uma teologia sistemática, e o John Murray chama também de devocional. Melanchthon denominou Calvino de o teólogo, era uma alusão, certamente, a uma expressão que Tomás de Aquino usava para Aristóteles. Quando Tomás de Aquino se refere a Aristóteles, sempre chama de o filósofo. Melanchthon chama de o teólogo. A história dos comentários bíblicos de Calvino e das suas sucessivas edições das Institutas, elas se confundem e se completam. Conforme ele expunha as Escrituras, ele ampliava as Institutas, ele rearranjava e aprofundava, que é algo natural. É por isso que a teologia sistemática, ela necessita sempre do estudo exegético da teologia bíblica para que possa se oxigenar. E, ao mesmo tempo, como o teólogo exegético, ele não parte do vácuo, ele precisa de pressuposições sistemáticas à luz das Escrituras para embasar a sua exegese. Então, há sempre uma retroalimentação. A exegese de Calvino era teologicamente orientada e a sua teologia estava amparada em uma sólida exegese bíblica. Durante 3 vezes por semana, em semanas alternadas, ele fazia preleções sistemáticas sobre os livros das Escrituras. Cada palestra era iniciada com uma breve oração e concluída com uma pequena oração relacionada com o tema do texto exposto. Os seus sermões também eram concluídos com oração, neste caso mais extensa. Houve épocas até que o conselho pediu para Calvino pregar um pouco menos, porque ele estava se exaurindo. É difícil calcular quantos sermões precisamente ele pregava por mês, mas vocês têm ideia de que talvez Calvino
pregasse 10 sermões novos por mês. Gente, é muita coisa. Alguns estão tentando fazer isso por ano, né? Então, pregar 10 por ano. Né? Aquele pregador da caixinha de sapato é muito legal, né? Ele coloca os bolsos na caixa de sapato, quando acabou aquilo ali, ele inverte a caixa e muda de igreja. Porque ele começa de trás para frente, de frente para trás, está aquela ali, a caixinha. E se o pé dele for pequeno, lascou-se, né? Porque pé 35, a caixa cabe menos dos sermões. Então, 10 sermões novos por mês, gente, era algo extremamente difícil. E que se pensa sobre isso. A minha brincadeira é que se Calvino tivesse uma esferográfica, gente, olha, seria uma coisa arrasadora. São especulações, obviamente. Se Calvino, Lutero, Tomás de Aquino, se for na filosofia Hegel, Kant, quem escreveu bastante. Se tivesse uma esferográfica, a gente não imagina o alcance que ele teria. Porque, gente, você escrever, molhar, separar, tal, escrever uma palavra aqui, molhar de novo, tirar o excesso, escrever o tempo todo, isso com problema de rim, de estômago, né? Asma, isso é uma beleza, né? Escrever assim, dia inteiro e visitar, aconselhar, responder cartas, preparar sermões, questões, acusações, era algo extremamente difícil para ele. Eu creio que eu mencionei aqui, eu mencionei isso ontem, eu acho que a tradução francesa das Institutas, 1541, é um estilo belíssimo, que as outras não acompanham esse estilo, porque Calvino pessoalmente fez essa tradução, pessoalmente. As outras talvez ele tenha se valido de outros tradutores e ele apenas revisava, acompanhava. Mas esta, pelo que parece, foi feita integralmente por ele. É um estilo belíssimo porque simplesmente ele teve uma época na sua vida de 1538 a 1541, onde ele teve mais paz para produzir, para escrever. É que a gente pega a obra de alguém e vê a vida do sujeito e pronto, a obra dele. Quando você vai conhecer particularidades, aí você pode às vezes até fazer um corte. Naquele período ali, foi um período de maturidade e de sossego. É diferente um pouco a literatura, não estou dizendo que mudem as ideias, mas às vezes um tipo de ênfase. Outro dia eu estava lendo um livreto do Packer, que eu aprecio bastante, J. Packer, um britânico amigo e depois rompeu com Lloyd Jones, mas Lloyd Jones estava certo, mas o Packer foi para o Canadá, e o Packer, aí vi ele falando um pouco, né, já lá com uns 90 anos, problemas seríssimos de saúde. Então você lê a obra por essa perspectiva e entende melhor a situação dele, o que ele está dizendo. Não que o que ele está dizendo não seja verdade, mas tem muito a ver com a sua expectativa. É igual você vê o Schaeffer, quando escreveu lá Verdadeira Espiritualidade, ou se, para satisfazer os psicólogos de plantão, quando Rolumei escreveu Poder e Inocência, quando ele quase morreu. Então, entender certos contextos da vida, porque ninguém é monolítico, né? É uma coisa o tempo todo e não há circunstâncias. Há momentos que as palavras não resolvem, eu sei, mas as circunstâncias da vida interferem. Isso é muito interessante, até por nos tirar de um ângulo que você só consegue olhar daqui e você dá um passo para o lado e surge. É igual vocês, nós, quando éramos solteiros, casamos, tivemos filhos, depois netos, há uma mudança de perspectiva. Não quer dizer que isso vai negar nada, não estou dizendo isso, mas certas ênfases. Então, Calvino, ele não era apenas um grande conhecedor teórico das Escrituras, ele as vivenciava, e você pode, estudando um pouco mais, entender determinadas ênfases em determinados contextos. Não que você domine tudo e que tudo seja regido por isso, mas isso tem interferência também. A sua vida se pautava pela compreensão da palavra, e a oração é um ingrediente fundamental em todo o seu sistema e labor. Eu entro no capítulo 3, agora, a Academia de Genebra, a missão como vocação. Eu coloco uns asteriscos no início ali, porque eu estou pulando parte do meu texto, e continuo. Calvino, ele vai fundar a Academia de Genebra em 1559. Eu preferi no início não dar dados biográficos para não criar uma questão estanque, mas sim
pontuar aspectos biográficos durante a exposição. Então, Calvino, em 1558, já deu entrada para a criação da academia, não da academia, a Faculdade de Teologia. Depois, em 1559, de fato, cria-se a Academia de Genebra, que é precursora da Universidade de Genebra. Bom, o historiador Charles Bourgeot, que foi professor na universidade, é um livro muito raro esse livro, ele escreveu: esta foi a primeira fortaleza da liberdade nos tempos modernos. Primeira fortaleza de liberdade dos tempos modernos. É uma obra muito interessante, eu comprei já tem uma década. Ela trata desde o início da academia até o início do século XX, e dá os diretores, professores, currículos, etc. É muito interessante essa obra. Genebra se tornou um grande centro missionário, uma coisa que também é pouco estudada. Quando eu falo pouco estudada, sempre é proporcionalmente, tá? Alguém vai me dizer que tem 10 trabalhos sobre isso. Tem 10 sobre isso. E tem 1.500 sobre a vida de Calvino. Bom, é isso que eu estou querendo dizer. Então, uma verdadeira escola de missões, porque os foragidos que lá se instalaram puderam posteriormente levar aos seus países e cidades o evangelho ali aprendido. É uma coisa curiosa. Houve perseguições em todos os lados. As pessoas costumavam ir para Genebra quando podiam, pela sua teologia. De Paris, da França, então, muitas pessoas migravam para lá. Outros iam porque queriam estudar. Mas Genebra era uma cidadezinha corrupta, economia ruim de Genebra. A Suíça exportava os seus jovens, quer dizer, a Suíça era mantida pelo sangue dos seus jovens, né? Que eram grandes mercenários. Não tinha emprego, não tinha o que fazer. Um país sempre coberto de neve, você... só uma vez que eu consegui ver os Alpes sem neve, sempre tem neve, o ano todo, verão, inverno, sempre tem. Então, com exceção desse último verão, mas é terrível, terrível. Então, o emprego, o trabalho é difícil. Bom, lá, quando a academia se instala, não só a academia, mas a mudança social que a reforma vai trazendo em Genebra, se constitui numa espécie de modelo. Mas Genebra era muito pobre, uma cidade corrompida. Eu costumo comparar Genebra, talvez com exagero, à cidade de Corinto, no Novo Testamento, cidadezinha com 12 mil habitantes. As estatísticas variam de 10 mil a 15 mil, mas eu tenho um livro só sobre estatística da Suíça, do tempo do século XVI, e esse livro fala que eram 12 mil. Então, eu estou lá com 12 mil. E ela variava, alternava, nunca teve grandes proporções, aumentava a cidade, diminuía. Mas no tempo de Calvino, chegou a ter 18 mil habitantes. Gente, crescer 50% é algo muito sério, pouco tempo, porque eram muitos refugiados que iam para lá. Tinha aquela Maria Tudor, da Inglaterra, que era carinhosamente conhecida como Maria Sanguinária. Ela perseguiu, desculpe a piada, gente, mas eu não resisti, mas ela perseguiu muito os puritanos, e 800 puritanos, pelo menos, saíram da Inglaterra. Um terço deles, quer dizer aí o quê? Cerca de 300, 270, esses puritanos foram para lá, e esses homens iam para lá sem emprego, alguns sem dinheiro, e ali tinha que se criar, fazer uma grande reforma social. É que eu não vim falar sobre isso, eu estou apenas contextualizando, mas é interessante estudar mudança social em Genebra. E esses homens solidificavam-se em sua fé, muitos estudavam na academia de Genebra e voltavam mais tarde para os seus países com uma teologia muito mais sólida e revigorada. Foi o que aconteceu com John Knox, é o caso mais ilustre. Voltando para a Escócia, vai lá escrever a confissão, não sozinho, mas a confissão escocesa, e, num deslize, introduziu as notas na Bíblia de Genebra. Bom, muito bem, mas a escola de missões foi extremamente importante. Isso, vamos lá. Diz o McKinnon: o estabelecimento da academia foi, em parte, realizado por causa do desejo de suprir e treinar missionários evangélicos. O Parker, não é o Packer, é o Parker, que é uma das grandes autoridades em Calvino, ele vai nos mostrar que, com exceção de Isaías, todos os comentários de Calvino sobre os profetas consistem em sermões direcionados a alunos em treinamento para o trabalho missionário, principalmente na França, né? Daí que vem a questão da colportagem. O livro de Calvino era pequeno, né? Eles colocavam dentro do
seus casacos para fazer o contrabandista. Eles eram os precursores do irmão André, do século XX, né? Alguém deve ter lido lá o Contrabandista de Deus. Então, levavam as institutas para a França. Daí a ideia do comportor, né? Que eles levavam preso dentro do seu casaco uma tira de couro que passava pelo pescoço e sustentava as obras que eles levavam. O envio de missionários, eu tenho que abreviar, que eu tenho poucos minutos. O envio de missionários para outras cidades e países era uma questão delicada para a companhia de pastores, né? Porque você não podia confiar em todo mundo. É igual aquelas listas privadas, né? Ó, vou falar só para você. Para mim e para o mundo. Sempre tem um miserável lá que pega aquilo ali e coloca um print para um amigo dele, que é amigo do outro amigo, que é inimigo do primeiro. Isso aí já se espalha. Segredo sempre é uma questão de tempo e uma questão de toque, né? Bom, toque, não. Eu me divirto com essa. Bom, vamos voltar aqui. Então, o envio de missionários para outra cidade e país era uma questão delicada, para a qual a companhia de pastores manteve, enquanto pôde, sigilo absoluto, até mesmo no conselho municipal, porque você não sabia, em última instância, em quem você podia confiar. Sempre tinha uma traíra por ali, um Judas Iscariote, sempre tinha ali, você tinha que ter cuidado com isso. E outra coisa, o deslize não era uma informação que agora eu tinha que sair me desculpando tudo quanto é site, pedindo perdão. Não, a questão não era essa. A questão era que alguém poderia morrer por uma indiscrição. Não era só perder o emprego, não. Então, os nomes dos missionários eram, em geral, mantidos em sigilo. A primeira vez que tais nomes são mencionados na Companhia dos Pastores de Genebra, eu tenho essas atas, foi em 22 de abril de 1555. Primeira vez que aparece o nome desses enviados. O envio de 2 ministros para a missão no Brasil, em resposta ao apelo de Villegagnon, né, o chamado de o Judas das Américas, é descrita de forma sumaríssima. O registro simplesmente menciona, na ata de 25 de 8 de 1556, que Pierre Richer, que viria a morrer em 1580, e Guilherme Charretier, ou Chartier, foram enviados. Pronto, não dá detalhes, mais nada, apenas isso. A própria correspondência que vinha dos franceses do Brasil para Calvino recorria a alguns de seus pseudônimos, porque Calvino usou vários pseudônimos, não por ele, todo mundo sabia que Calvino estava lá em Genebra, mas para poupar os missionários. Porque imagine alguém chega no Correios e Telégrafos, que não era privatizado ainda, chega no Brasil, fala, ó, tem uma cartinha aqui para quem? É para Calvino, grande reformador de Genebra. E o cara lá era um jesuíta. Para Calvino, que legal. Você imagina o que aconteceria. Então a correspondência não podia ter Calvino nessa história. Usava-se um pseudônimo para poupar, prevenir possíveis perseguições. Era algo muito sábio. Glorificar a Deus por meio do Evangelho. A Genebra, como eu disse, a academia se tornou-se um centro de missões. A proclamação do Evangelho visava glorificar a Deus. O nome de Deus nunca é melhor celebrado do que quando a verdadeira religião é extensamente propagada e quando a igreja cresce, a qual por essa conta é chamada plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, o evangelismo de Deus é, meus irmãos, o fundamento e a motivação do nosso evangelismo. Isso você extrai lendo os comentários de Calvino, de modo especial Romanos 10, de 14 a 17. Um outro aspecto que não está nos meus slides é que no ano de 1561, a academia enviou 142 missionários para as várias partes do mundo. Repare, 142 missionários num ano, uma cidadezinha lá com 15 a 18 mil habitantes. É muita gente, gente bem preparada, não queria conhecer o mundo não. A tese de Calvino é que o evangelho deve ser anunciado a todos. Eu vou parar aqui, meus irmãos, desculpe parar no meio do assunto, porque se eu for até o final, eu vou ultrapassar muito tempo. O risco é que eu corte o assunto no meio, mas missões é um assunto muito importante, eu não quero prejudicar isso. Então, eu vou continuar falando amanhã sobre um pouco mais sobre a academia, que é um dos aspectos importantes, e a sua relação com erudição e missão. Não havia duplicidade quanto a isso e não havia excludência. A Academia de Genebra, altamente erudita e uma escola missionária. Eu prefiro metodologicamente me atrapalhar aqui, mas deixar para amanhã, para respeitar o intervalo de vocês. Gente, muito obrigado, Deus abençoe.
Queridos, rapidamente, sugerir 2 livros do reverendo Hermestem, agora para a hora do intervalo. Em vez de você ir tomar café, né, reverendo Hermestem? Vai para o espaço literário. Olha aqui, A Reforma e a Escritura, Calvino como leitor, intérprete e pregador da palavra. Então, lá no espaço literário, você tem essa obra do reverendo Hermestem. E também, João Calvino, 500 anos, Introdução ao seu pensamento e obra. São 2 indicações que eu quero fazer nesse instante. Nós teremos uma pausa para o cafezinho, para a conversa, para as perguntas que serão formuladas para o reverendo Hermestem na hora do intervalo, e vocês vão em paz e não pequem, né? Vão em paz e não pequem. Voltamos em breve para a segunda palestra com o reverendo Augustus. Rapidamente, irmãos.